Hello, coloridas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Espelho, Espelho Meu Podcast. Aqui vocês sabem que a gente conversa sobre mentalidade, oratória, imagem, estilo, tudo que engloba esse universo para que a gente consiga ter ainda mais uma versão melhor sobre nós mesmas. E hoje a gente tem um tema muito especial. A gente vai falar sobre algo que está conectado a memórias e que essas memórias a gente guarda elas não só no coração, mas também nos álbuns. E hoje a gente tem Daniele Granja. Oi, Dani, Olá, bem-vinda. muito obrigada pelo convite, adorei. E é muito bom, é sempre a oportunidade de falar da fotografia como um registro de uma memória, não só um registro para uma postagem em rede social. É isso que eu tento resgatar ao máximo na minha fotografia, na minha forma de fotografar. Dani, você trabalha já há muitos anos com fotografia e sou suspeita em falar, mas eu sei que você tem um olhar assim diferente, né? Mas é um diferente no sentido de resgatar, como você falou, muito a nossa essência, né? Muito de momento ali, de aquela atmosfera. Então, isso já é um diferencial hoje muito grande, visto que a gente está vivendo uma era onde o digital ele está, parece que sendo mais importante, né? Como se a gente precisasse postar primeiro para depois viver. E não é isso. E as pessoas meio que perderam um pouquinho essa questão da fotografia, mas do real sentido, como eu falei, a fotografia, elas não está sendo mais revelada. As pessoas não estão construindo tantos álbuns, mas é tão prazeroso a gente sentar e criar aquela atmosfera, aquele momento, folhear um álbum e lembrar daquela história, daquela pessoa, daquele momento, como é algo assim que é gostoso de viver. E a gente meio que parou no tempo com relação a isso, né? As pessoas parecem que esqueceram como isso é importante. E eu lembro que você falou muito assim, Ju, o meu trabalho, ele é muito ligado a essa fotografia mais real, essa fotografia que consegue trazer, né, a essência, a vivência, né, aquela coisa mesmo de algo do momento, que às vezes a gente se esquece, né? Eu digo isso porque no meu trabalho a gente tem alguns serviços que levam essa questão da fotografia e as pessoas às vezes estão tão preocupadas em parecer ser que esquecem de Ser realmente. ser realmente. Então, conta pra gente um pouco como você consegue trazer esse seu olhar, esse seu diferencial através da fotografia. A primeira coisa que quando um cliente me procura para fazer um registro, seja ele qual a finalidade, um ensaio de família, corporativo, pessoal, eu peço um referencial. Por que um referencial? Esse referencial vai me dizer o que é que a pessoa gosta na fotografia, qual o estilo de luz que ela gosta. É como se fosse uma pista daquilo que ela realmente se identifica, porque você só vai mandar aquilo que você realmente gosta. Em cima desse referencial, eu faço uma entrevista, uma reunião, para entender o que é que a pessoa quer com aquele registro. E aí eu vou construir todo o planejamento do ensaio. Mas como é essa construção? Eu sempre busco trazer a identidade do cliente para aquilo que eu estou retratando, independente do que seja o motivo daquele ensaio. Dani, no ensaio corporativo também. Porque eu acredito que a gente, como você bem disse, a gente esqueceu muito, eu acho que foi a pandemia, e a gente se projetou muito para o virtual. E a gente, a coisa mais comum da gente ver as pessoas nas festas, nos shows, fazendo foto e não vivenciando o show. E eu tento fazer o meu ensaio o caminho contrário. Eu me programo, me planejo para que a pessoa vivencie o ensaio. Até porque as pessoas que eu fotografo não são modelos profissionais. Então, aí já entra a questão de, eu não sou fotogênica, eu sou travada, eu não gosto de fotografar. E no final, unanimidade, está todo mundo participando do ensaio e até se dirigindo no próprio ensaio. Fica tão à vontade que, não, vamos fazer essa pose desse jeito. Eu gostei disso, vamos repetir. Porque eu proporciono e provoco isso. Porque aí, na memória da fotografia, eu não quero só
uma foto bonita ou uma foto bem feita. Eu quero que a pessoa sinta prazer do momento que a foto foi tirada, para ficar o registro da imagem e da emoção que ela vivenciou naquele dia. Acho que é uma forma da gente poder se auto-reconhecer, né? Eu Isso. percebo muito que, e posso falar por mim, já aconteceu, da gente fazer uma fotografia e às vezes quando você se olha, de você não se reconhecer. Eu tive essa experiência quando eu me formei em direito, a gente faz aquelas fotos do baile, aquelas coisas todas, e eu lembro que o meu álbum foi um problema. Porque eu queria o álbum impresso. Eu tenho esse álbum impresso com quase 100 fotografias. Uma coisa surreal, mas era um momento único. Então, eu gosto de fotografia. E aí eu lembro que o meu álbum, ele foi impresso acho que 3 ou 4 vezes, porque eles faziam muito Manipulação. manipulação. Muito Photoshop. E aí eu lembro que quando eu peguei a primeira vez o álbum impresso, ou seja, quase 100 fotos impressas, eu olhei aquilo e eu fiquei chocada. Eu disse, não, eu não quero. Aí coloquei a observação que eu não queria que fizesse muito essa manipulação no meu rosto e no dos meus pais. Não, eu não quero. Aí imprimiram, me entregaram, eu estava praticamente ao natural. E os meus pais, todos manipulados ao ponto que eles não tinham nem rugas. Disse, não, gente, eu preciso que isso seja porque eu Real. preciso me ver. E eu esqueci no que eu disse assim, gente, eu quero daqui a 10 anos, 15 anos, ver e me reconhecer. Esses não são meus pais. E minha mãe fazia, a gente não pagou para fazer maquiagem profissional, já para, né, o rosto já não, já ter Tá com um a pele brilho, uma pele uniformizada. uniformizada. Para que isso? Tipo assim, ela se olhou e ela não se reconheceu, assim como eu. Então, esse olhar é muito importante, porque quando eu tive ele do jeito que eu pedi, porque no dia eu tava a propriedade da minha beleza, tava com a maquiagem, o cabelo que eu queria, o vestido que eu queria, a emoção. Eu queria aquilo na foto para eternizar. Então, ela tinha esse papel. E é às vezes isso que falta hoje nos profissionais, essa questão dessa Eu delicadeza. digo que é a melhor versão. Pois é. A nossa melhor Sim, versão. A gente sim. não se arruma para ir para uma festa, então a gente se arruma e se programa, se planeja para o momento do ensaio fotográfico. E o que a gente quer é aquilo ali mesmo, e não um personagem, uma fantasia, uma manipulação. A minha linha de trabalho de edição não é, eu digo que eu não tenho a mão pesada. E assim, eu sempre faço a foto olhando como se fosse para mim. Então, às vezes, muitas coisas que às vezes o cliente não percebe, a mim me incomodam e eu vou lá e removo e ajusto. Mas eu também estudo muito na fotografia para fazer a foto mais real possível. Aí entra um pouquinho na história da IA, né? De Sim. você pegar uma foto que você não viveu. Você pegar um fundo de um escritório que não é o seu, de um consultório, de uma casa que não é a sua, De um lugar que você, de um lugar fingindo que você viajou e não foi, não que sabe você nem que não cor que é. foi. Então, assim, eu prezo muito pela verdade na fotografia. Então, eu faço a luz, e assim, tem uma coisa muito engraçada. Uma vez eu estava fazendo um ensaio com um maquiador, e ele estava auxiliando a cliente, né? E aí eu lá fazendo a luz, aí ele disse, e você faz a luz na hora? Aí eu digo, faço. Eles, não, faz depois. Eu digo, mas eu quero que ela se veja dessa forma. Eu quero que quando ela olhe para a foto, era um ensaio que eu estava usando muitas luzes, muito colorido, e ela estava com a pele colorida, ela não estava com tom de pele normal. E ele disse, eu quero que ela, quando olhe a foto, ela saiba que ela estava sendo clicada laranja, rosa, lilás. E não que ela estava branca e eu fui e joguei um efeito para dar cor. Então, é a história da verdade, porque eu acho que essa verdade ela vai caminhando na fotografia e ela passa essa sensação. Aí entra um pouco também, vou atropelando no que Vamos está vindo embora. aqui, é a parte da roupa, do figurino. Então, durante muito tempo, as pessoas iam para as lojas e pegavam um figurino ou se projetava, não, eu quero parecer desta forma. Mas eu não sou. Isso não se sustenta. No mundo corporativo, eu acho ainda que depõe contra. Isso é uma opinião pessoal, tá? Eu aceito quem não concorde, mas é uma opinião pessoal. Na hora que eu me visto dessa forma aqui, e você me encontra num canto e eu não estou
pelo menos me conectando com essa imagem que eu estou passando, já passei um pouco de falta de credibilidade, de confiança, de verdade. Então, assim, se você vai investir em roupa e invista para um ensaio, muitas vezes eu faço isso para cliente. Ó, ou a gente vai fazer com o que você tem e a gente vai fotografar. Você me manda o que você tem, a gente vai alinhando. Se você quer investir numa roupa, você invista pensando no ensaio, no propósito do ensaio. Você quer contratar uma style com o seu guarda-roupa. Porque senão o cliente, quando ele lhe encontrar, ou as pessoas, quando lhe encontrarem como pessoa física mesmo, Sim, ela não é a mesma pessoa. é distante, cria o ruído, né? As pessoas ficam olhando, que E se fala muito hoje, né? esse ruído acaba também trazendo com credibilidade e confiança. Você Total. não acredita naquela imagem que você vê na rede social. E é Ou uma coisa que a gente vê muito, porque as pessoas elas idealizam muito uma foto perfeita, ao ponto que elas se permitem passar por uma IA. A gente já teve, sofreu uma onda recente das pessoas terem fotos novas do perfil de IA. Ok. E aí a gente começa a pensar, certo, mas você não é aquela pessoa. Muitas pessoas ficam, acho que um pouco mais jovens, né? Tem essa mudança, não sei nem como é que faz isso. Mas assim, as pessoas mudam, né? Ficam com um aspecto de mais jovem, muito tratado, o rosto, ok. Quando a gente parte para a vida real, o que acontece muito, e aí trazendo também para o meu lado do meu trabalho, que é uma das coisas que às vezes eu prefiro não realizar, é a pessoa querer, como você disse, trazer roupas que não são delas, do guarda-roupa dela. E aí é como você já trouxe perfeitamente. Precisamos transcender na fotografia quem somos. Isso é o que conecta, certo? Então, consequentemente, as roupas que você usa, cara, tem que ser as suas roupas, ou no mínimo roupas que você tem poder aquisitivo para comprar. Porque as pessoas às vezes chegam e fazem, não, eu tenho parceria com X pessoa, X marca, e são roupas incríveis. Aí eu faço, você tem condição de comprar essa roupa? você vai vestir essa Vai roupa, vestir no dia a o seu dia? cliente vai lhe encontrar com aquela Não, ou roupa. muitas vezes não, ou a maioria das vezes não. Então, cara, às vezes você tá fazendo uma foto incrível, a foto é linda, eu sei, a foto Esteticamente perfeita. esteticamente é Perfeita. perfeita, mas aí você mora numa terra extremamente quente como Natal, e aí você não usa aquelas roupas. Eu falo porque às vezes as pessoas têm, e isso é fato, se você viajar para a Europa, tiver no frio, quem não fica chique e glamuroso com roupas de frio? Casacos, echarpe. Gente, Transpiração zero. é incrível. É. E aí você faz um ensaio muito nessa pegada, coisas pullover, coisa de tricô, uma coisa muito chique. Gente, você fica com cara de rico. Não tenho como não mentir, certo? Tem essa cara de rico. Mas aí você tá todo dia trabalhando e você trabalha, sei lá, às vezes com uma camiseta, com uma camisa social dobrada, porque não aguenta o calor. Aí é o que eu falo, isso é ruído pra mim. E E é isso que as pessoas às vezes esquecem. inconscientemente é ruído para o cliente. Pois É é. ruído para o ciclo de amizade. Porque você faz um ensaio pessoal, usa uma roupa, mas seus amigos, fulaninha não se veste desse jeito. Ou então é a identidade mesmo, é aquilo. Eu acho que a fotografia, na hora que você se propõe para fazer um ensaio, é a sua melhor versão. E muitas vezes essa versão, ela não está arrumada. Aí eu vou explicar também um estilo de ensaio que eu estou trazendo, que eu acho muito legal, que eu chamo de vida real. E o propósito não é um registro estético ou pousado. O propósito é um registro de um momento, de uma família ou de um grupo de amigos, alguma coisa que faça sentido. Nesse momento, as pessoas não estão produzidas, elas estão como elas estariam para aquele momento. E pode não estar com maquiagem profissional, mas o foco não são fotos pousadas. Então, o foco não é ver a pele uniformizada. Na hora que você faz uma foto para um ensaio pessoal ou profissional, que você, só você e o assunto, todas as atenções vão voltar para mim. E na hora que você faz esse de um grupo, ou seu trazendo uma habilidade pessoal sua que você quer resgatar e que você quer registrar como sendo um hobby, o, o motivo não é só você. Então, a atenção das cenas, se espalha, ela se difunde. Então, deixa de ser importante.
exemplificar com um ensaio de uma cliente que queria comemorar os 60 anos dela. E ela faz bolo. Aí eu disse, olha, a sua casa, ela disse, eu quero registro, eu não sei como é que vai ser, mas pense aí, eu quero que você pense no ensaio, a minha cara, e pro meu, eu não me vejo pousando, não me vejo no estúdio, eu não me vejo. Aí eu pensei, eu disse, tenho uma proposta para você. A sua casa é linda, tem um jardim maravilhoso, você é louca por plantas. Você está curtindo loucamente seus netos. Você ama o que você faz. Vamos fazer o seguinte: você vai fazer um bolo com seus netos e você vai destruir esse bolo com seus netos. E depois vai virar um banho de mangueira. E assim a gente fez. Então, assim, o registro, além de bonito, ele ficou real. Quando eles olharem daqui, são crianças, quando essas crianças folhearem esse álbum, ou olharem até que digitalmente essas fotos, eu vivi esse momento com a minha avó. Eu vivi, a casa da minha avó era assim. Isso era uma coisa que a gente fazia. Então, isso tem um valor não só da estética da fotografia, tem o valor da memória. Porque muitas vezes, quem de nós não perdeu uma pessoa e queria ter fotos com essa pessoa e não tem mais esse registro? Então, assim, essa foto é um registro, é um registro documental de uma Verdade. história, de um momento de uma família. Como eu já fiz de grupos de amigas que têm o hábito de tomar vinho. É diferente de você fazer o registro do evento. O evento acontece para ter o registro da fotografia. E não, eu não sou fotógrafa de evento, eu não vou fotografar o evento. Eu provoco o evento para registrar. E é uma dinâmica diferente, porque tem olhar, tem expressões, tem gargalhadas. Tem que você olha assim e diz, eu amo essa foto. Eu me lembro desse dia. Foi muito legal viver essa história. Aí você não está muito ligado no se a maquiagem está perfeita, entendeu? Porque você está vivendo, a foto transmite a emoção. É isso que eu acredito e que eu procuro trazer para todo tipo de trabalho que eu estou realizando. Você falando disso, eu me lembrei das fotos, do meu casamento. Eu lembro que, geralmente em casamento, a gente já sabe que as fotos dos noivos com os familiares sempre demoram quase a festa toda, né? A gente sabe que existe Faz isso, parte do faz protocolo, parte né? do protocolo. E eu lembro que era uma das coisas que eu mais dizia: só vou ter X tempo para as fotos, só quero X tempo para as fotos. Eu não quero esse protocolo todo, né? À toa que quando eu fiz as fotos, é, enfim, era o fotógrafo dos meus sonhos. Eu falei pra ele: você já me conhece, então eu quero só esse tempo. Olha, não fiz muitas fotos de noiva, aquelas coisas sozinha. Eu fiz fotos muito pontuais. Ele até falou: não quer fazer mais. Não, eu quero viver minha festa de casamento. Porque o acordo era as fotos clichês, que é do casal, Protocolares mesmo. protocolares, isso. Mesmo. E tirei só com a família, os amigos, padrinhos. Eu acho que a gente juntou tudo numa foto só. Que eu disse: pra quê? Eu quero todo mundo junto. E o resto das fotos. Eu quero as fotos espontâneas. É Do assim que chama. momento. Eu quero do momento, porque eu quero olhar para as fotos e eu quero que elas contem a A história do que história do que foi. foi a E assim eu festa, do que foi o fiz. casamento. É Cumpri isso o meu aí. tempo e depois as fotos que eu tenho são dos momentos. Então, quando eu paro hoje para olhar, eu rio, eu me lembro, assim, nessa hora, vixe, eu levei uma queda enorme, tá lá, a gente rindo e brincando. Foram mais de 2.000 fotos, ok, mas aquilo me gera uma memória incrível, que se eu tivesse posado com todo mundo que tá na Não é a espontaneidade, mesma não coisa. seria a mesma Não é a coisa mesma coisa. das brincadeiras, dos shots da cachaça, aquela coisa. E é tão bom. E as pessoas amaram receber aquelas fotos. Porque aquelas fotos não eram para ser postadas, para dar satisfação a X pessoa. Eram para ser guardadas, eram para É ser as nossas memórias. revisitar a Isso. memória do momento que foi vivido. E quando você mostrar isso para os seus filhos, para os seus amigos daqui a 10, 15, 20 anos, você vai se lembrar da mesma coisa. Ah, e eu lembro que quando nós fomos para o interior, que Walter, né, do interior, nós colocamos as fotos na TV e todo mundo se reuniu para comer o bolo que se come com 1 ano, eu comi com 15 dias.
Para a família que não pôde estar presente por conta da distância, a gente viveu esse momento. Então foi muito bom, é o que você falou. A gente assistiu aquilo, então teve alguns momentos super especiais. Gente, nessa hora foi assim, a gente fez isso, fez aquilo, cantou tal música, se divertiu e todo mundo amou. Parecia que as pessoas estavam vivendo um pouco daquele momento. Então, como é bom a gente ter isso na fotografia. Né? E o que você fala muito é algo que eu acredito, até partilhei já com você, quando a gente morou na França, lá não tinha o digital, né? Isso há muitos anos atrás, então eram as fotos do filme mesmo. E meus pais, eles tinham o hábito de registrar tudo. E se tinha o hábito mais ainda de revelar. Então nós trouxemos da França pilhas e pilhas de álbuns com tudo, até aquela coisa torta, vim tá tudo revelado. E como é prazeroso poder olhar para aquilo, E para a lembrar gente ter de as fase, lembranças, né? exato. A gente lembra da moda, lembra das Nossa, emoções. da Tem moda, uma meu parte Deus. triste aí. Tem uma parte nebulosa. Os cortes de Corte de cabelo. cabelo. E é motivo de revisitar a memória daquilo que foi vivido. E isso ele pode ser feito de uma forma muito natural, até no ensaio em estúdio. Eu provoco isso nos meus clientes. Quando eu faço um planejamento, quando eu converso com a cliente, quando eu entendo o que é que ela quer, quando eu combino tudo, eu mando um PDF de um planejamento para que ela entenda o que é que vai acontecer. Dani, a gente vai seguir esse roteiro? Eu digo, não. Isso aqui é só para a gente se Um organizar. direcionamento. Exatamente. Saber que a gente vai usar mesa, ou que a gente vai usar cadeira, ou que a gente vai usar chão, ou que a gente vai usar fundo infinito, quais são os elementos de cenário que eu vou usar, qual a luz que eu vou usar. Para quê? Para sobrar tempo, para ficar uma coisa prazerosa e a gente poder inventar. Porque muitas vezes a gente vê uma pose que a gente usa como referência e ela não funciona. E às vezes a pessoa vira o rosto, muda o ângulo e ficou uma foto incrível. E, ei, para aí, vamos fazer. Eu tenho uma coisa no meu estúdio que eu acho muito, muito legal, que é eu conecto a câmera num monitor. Então, o cliente fica se vendo e aí ele vai relaxando, e ele vai se corrigindo, e ele vai se apropriando. Então, a foto não fica pousada, ela fica real. Não fica aquela coisa tão assim engessada, né? Engessada. Aí diz assim, não, eu vou sentar, ela tá com a mão aqui. Não, vamos fazer assim. Como é que você se sentaria nessa poltrona? Ah, eu me sentaria assim. Aí eu vou refinar. Se tiver uma mão, alguma coisa que precise ser ajustada, a gente ajusta. Ou então ela mesmo, no decorrer do ensaio, ela já vai se direcionando, olhando e se direcionando e vendo como é que ela fica. Aí, o que é que isso acontece? Eu não preciso editar tanto a foto, porque a foto já ficou pronta. Eu já fiz a luz, eu já sabia como é que eu queria a luz, eu já tinha testado a luz, sabia como é que ia ser. E direcionei a pose. A edição ela não vai ser fake, ela vai ser praticamente aquilo que ela já viu. Então é uma foto real. E quando a pessoa lembra da foto ou do momento do ensaio, ela vai dizer: não foi uma tarde de sofrimento. Porque eu escuto demais. É muito comum o cliente chegar dizendo assim: olha, eu venho porque eu preciso. Eu não gosto. Eu não me vejo, eu não sou fotogênica. E eu, todas as vezes, quando acaba o ensaio, a pessoa está se dirigindo ou pedindo para repetir. Antes de trocar o figurino, eu passo todas as fotos. Ele tem alguma foto que você queira repetir, que você não gostou do seu olhar, não gostou do seu sorriso, e a gente queira fazer novamente essa foto, para que a pessoa se sinta à vontade. Não somos robôs. A foto tem que ser real, a emoção tem que ser vivida e tem que ser prazerosa. Eu acredito muito nisso e tento proporcionar isso para cada pessoa que eu fotografo. Isso é muito legal, porque, mais uma vez, né, a gente está muito puxando agora para o lado de carreiras, digamos assim, a gente está vivendo uma era onde as pessoas, como eu já citei, né, idealizado parecer ser. E aí as pessoas idealizam parecer ser, usam o que não tem, mostram que ainda não são. E eu acho que isso também pega muito para algo da questão de medo. Meio que a pessoa deseja criar um personagem, enfim, para vender algo que às vezes ela nem sabe o que é que ela vai vender, porque ela acha que esteticamente é bonito, mas aí quando você vai ver aquilo por trás envolve outras coisas.
como um dos fatos, uma baixa autoestima, às vezes a pessoa tem receio, tem vergonha de si, como você falou, né? Se acha muito tímida. E aí é engraçado porque ela às vezes idealiza tanto aquela coisa perfeita, achando que é aquilo que vende. E aí, na hora que ela se apropria dessa verdade, na hora que ela se permite, aí ela vai ver que às vezes aquela foto da qual ela se permitiu, que ela fez contigo, aquilo tem um engajamento, reverbera muito mais do que aquela outra tão engessada, tão cópia, tão. Eu falo isso porque dentro da consultoria tem a parte do styling para fotografia e já fiz muito esse serviço e hoje é um dos serviços que eu menos faço porque eu tenho um posicionamento. Eu acho que a pessoa precisa fotografar com o que tem. Se o que você tem no teu guarda-roupa não dá para fotografar para vender teu serviço, você já entendeu, né? Temos um problema. Ou você muda o teu guarda-roupa, ou não é pegar roupa emprestada. Existe um problema. Então, isso tem que ser resolvido. Tem um ruído, né? Um ruído gigantesco, porque é o que eu mais vejo. Ah, mas eu não tenho roupa. Então, vamos se organizar para você ter roupas que conversem para as fotos e para a sua E rotina. para você usar, E para porque você. precisa, as pessoas precisam voltar a entender que o que ela está mostrando na rede social tem que ser igual à vida real. É. É a melhor versão. E a gente entende que essa melhor versão vai pedir um cabelo arrumado, uma maquiagem Sempre. profissional. Sempre, Sempre. sempre. Eu sempre Sempre. falo isso. Eu já tive uma cliente uma vez que ela não queria fazer cabelo e maquiagem. Ela achava que não tinha essa necessidade. Daí eu expliquei para ela a importância, tudo, e ela relutou um pouco. Consegui pegar umas inspirações de maquiagem e mostrei, conversei muito. A gente chegou a fazer uma videochamada. E aí ela queria relutar muito, que não queria, que não queria. E aí, com muita conversa, eu entendi que primeiro era o hábito que ela não tinha. Então ela não sabia se maquiar, ou seja, ela nunca tinha tido a oportunidade de se ver maquiada. Maquiada. Então ela tinha muito medo de parecer algo irreal. E eu falei: "Você confia em mim?" Ela disse: "Ju, eu confio. A maquiagem vai ser bem leve, mas precisa até para ajudar o trabalho do profissional." E aí, no dia, ela não tinha aceitado fazer o cabelo. E o cabelo dela era aquele corte bem baixinho e tal. Ok. E aí, no dia, eu mostrei umas inspirações que ela tinha muito esse jeito um pouco mais vintage, sabe? Assim. E aí, era a pegada do ensaio dela. Então, ela dava aula para algo, eu não lembro muito bem, mas era aquela coisa que preparava as pessoas para ser PhD. Então, ela dava muita aula online. O estilo do microfone que ela usava para dar era aquele bem antigo, retrô. Retrô. Então, ia fazer parte. E aí, eu encontrei umas referências daqueles cabelos que eram mais enroladinhos com babyliss e ficava aquele topetezinho estiloso, aquele cabelo diferente. Eu lembro que quando eu mostrei para ela, eu vi que ela gostou um pouco, aí eu falei para a maquiadora na época, Carol, e eu disse: "Carol, faz esse estilo de cabelo, mas não põe muito laque para ela ir sentindo." E eu não esqueço nunca quando ela se virou, que ela se viu com o cabelo e a maquiagem, ela se amou. Ela fez: "Uau, nossa!" Ela nunca tinha tido a oportunidade de se ver maquiada. Então, assim, ela se reconheceu. Porque se ela tivesse olhado e não tivesse gostado, Ela a não. gente teria que ter tirado na mesma Uhum. hora. Exato. Então, por quê? Porque eu queria que a foto fosse real. E uma das coisas que eu mais bati na tecla foi: suas fotos é como se a gente estivesse reprisando a sala da sua casa. Você faz leitura, você está dando aula numa mesa, a gente reprisou esses cenários, porque ela não queria foto em casa. Então, para que sapato? Se ela está o tempo todo descalça. Não, mas você vai tirar foto de escarpão porque você atende o seu cliente de escarpãs. Não, Ju, é descalça, claro. Nem leva sapato. Você atende como, às vezes, de calça e tudo. Ok, mas tem que ser aquela roupa que você está usando. Então, cara, como isso é verdade, como isso vende. E eu não sei por que estamos ainda vivendo uma era atrasada de que as pessoas querem parecer ser o que não são, Acho que a sabe? gente está desconstruindo isso. Tá. Está com a missão de desconstruir. Isso. E é a nossa ideia, né? Eu já partilhei essas ideias com você, já trocamos muitas figurinhas. E, infelizmente, nós temos ainda uma grande parte que acha que isso vende. Mas, graças a Deus, nós temos uma outra parte que está se conscientizando. E, como você falou, nós, como profissionais, temos a missão de relembrar as pessoas o que é que realmente vende. No universo da fotografia, eu posso lhe dizer que, com a graça do bom Deus, a gente está voltando à fotografia real. O que eu tenho, e eu não estou falando de fotografia de moda, tá? Sim, Editorial de moda é outra pegada. É, é o produto. O corpo que está ali, ele é um instrumento para vender um produto.
A fotografia real, corporativa ou pessoal, o que eu tenho visto, e de eventos também, o que eu tenho visto em congresso, em aulas e em cursos, é que existe um grande movimento, principalmente na região sudeste do país e fora do país, para que essas fotos voltem a ser memórias, para que elas voltem a ser emoção. E é assim, é unânime que as pessoas acham que existiu o boom da internet, da tecnologia. Veio o IA, veio a pandemia, onde todo mundo se isolou e todo mundo só tinha como se ver digitalmente, virtualmente. Então todo mundo se maquiava, se arrumava para ficar em casa para gravar alguma coisa para mostrar para alguém, né? E nisso a gente acabou a pandemia e a gente inconscientemente trouxe isso para a nossa vida real. E isso não está se sustentando. Não tá porque é trabalhoso você viver um personagem. É, muito. E quando é um personagem, ele cai, ele não se sustenta, porque nós somos o que somos. Agora, na melhor versão, volto a dizer, é redundante, é repetitivo, é a melhor versão. É como você quer ser vista, como pessoa física ou como pessoa jurídica. Como você se apresenta, como você se comporta. A fotografia tem que traduzir isso. Porque não adianta eu parecer simpática numa foto, tá sorrindo, se quando eu encontro meu vizinho no elevador do condomínio, eu não dou bom dia. Ele vai olhar meu Instagram, vai dizer a foto tá linda, mas essa pessoa aqui não dá bem bom dia para mim. Então tem um ruído aí, tem uma lacuna imensa entre a verdade e a realidade. Então a gente tem que aprender a voltar ao que nós somos. Se para minha profissão eu preciso ser simpática, cordial, gentil, eu tenho que vencer a timidez, eu tenho que melhorar esse meu lado de comunicação. Se para vender qualquer coisa, qualquer profissão que eu tenha, aqui para direito dentro de uma, de uma cidade quente como Natal. Sim. Gente, só precisa usar terno, eu acho que em audiência. Mas existem formas de você estar bem vestido, tanto homem como mulher, para o clima tropical que a gente tem aqui. Não necessariamente precisa estar de terno, mas tem subterfúgio. Uma calça jeans com a camisa branca é chique, é É, elegante e atemporal. é. E Demais. uma camisa de algodão não tem o mesmo calor, a mesma temperatura que uma camisa de sintética. Sim, Então, sim. vai na escolha mais profunda de como você vai se mostrar. Ah, vou dar uma minha pessoal. Eu não vou para academia sem minha base com um tonalizante, nem morta. Por quê? Porque eu quero uniformizar a minha pele. Então, só ver minhas sardas, minhas olheiras, meu melasma, quem mora comigo. Eu não vou de sandália deixar minha filha no colégio. Isso é uma coisa que eu tomei para mim, porque eu não quero parecer ser, eu quero ser. Então, algumas mudanças eu tive que fazer para ser aquilo que eu acreditava, aquilo que eu achava que era condizente com a minha profissão, para eu encontrar com qualquer pessoa em qualquer canto. E é isso que as pessoas precisam voltar a entender e a resgatar, é se apropriar de si mesmo e mostrar o que você tem de melhor. Não ter medo, né? Não Porque ter eu vejo medo. muito isso. As pessoas, quando vão fazer seus planejamentos para construir essa famosa imagem profissional que a gente escuta muito hoje, as pessoas, elas constroem coisas, é, como é que eu posso chamar? Como se fossem algo que ainda vão ser alcançadas. Então, Ela elas projeta. projetam muito, como se ela tivesse medo de falar hoje quem ela é. Só que as pessoas me cobram muito, Ju, a imagem profissional, aquela imagem profissional. E eu já falei isso várias vezes. Você já citou o exemplo. Eu acho que para cada carreira é óbvio que tem um dress code. A gente sabe disso e em alguns momentos você tem que cumprir tabela daquilo. Ok. Mas vamos lá. Será que para a gente ter uma imagem profissional realmente profissional ao ponto de comprovar para a sociedade que você vende, você precisa realmente entrar dentro de caixas?
ou você precisa sair das caixas? Eu sempre volto a sair das caixas. Eu falo porque é clichê, mas na minha área, você só é uma consultora de imagem reconhecida se dentro do teu ensaio tiver realmente fotos com blazer. Ou se você procurar, pode ter certeza. E eu lhe digo com afirmação a nível nacional. Todas sempre têm muito blazer. É um editorial de moda. Na verdade, nós construímos o editorial, mas É. foi da minha história. E eu falo porque nós fizemos um ensaio esse ano. E eu disse, Dani, eu quero fazer um ensaio contando a minha história. Da Ju, tipo assim, da Ju criança até a Ju hoje, que ela é consultora. E a gente fez. E não fez mais, porque não dava mais. Porque foram muitas horas, mas foi incrível. E isso dá pra gente fazer, acho que o quê? Bem uns 10 ensaios, não dá, Dani? Dá, dá Muito. sim. E foi Mas todas são você. todas sou eu. Então, tipo assim, a gente criou os cenários. Eu digo porque eu trouxe a ideia e você executou. Então, a gente teve construção de cenário, a gente teve tudo. Aquilo tudo você olha e você me vê. E aí, vamos lá. Qual foi a parte que eu tive que estar vestida de blazer? Nenhuma. Nem E todas as fotos você me vê. A gente teve até o blazer, mas ele como um elemento do do cenário, cenário. com uma foto incrível que ela já traduz, que eu não preciso vestir uma peça de roupa para poder dizer para o mundo que eu sou boa, né? Então, que as pessoas Transmitir também autoridade, né? Todo isso, mundo liga o blazer, associa o uma blazer à autoridade. Eu autoridade. lembro que uma palestra que eu dei uma vez, eu trouxe essa temática e aí uma pessoa da instituição estava com a camiseta da instituição e ela tinha jogado um blazer. E aí foi engraçado porque ela jogou esse blazer, vestiu esse blazer para subir no palco para falar. E quando ela desceu, ela tinha tirado. Só que eu não falei por ela, eu falei porque era uma fala que estava ali dentro e cabia no contexto. Mas aí depois ela mesmo levantou a mão no momento e partilhou. E eu disse, por que que você precisava vestir o blazer então? Ela fez, foi inconsciente. Porque eu escuto tantas pessoas falarem que ele passa, que eu achei que precisava. Aí eu falei, cara, mas se você tivesse vindo ao palco com a camiseta que dá é da instituição, que já tem um nome, que isso já traz autoridade, porque você já é um coordenador ou um professor, alguém que tem um conhecimento a mais para estar ali e o seu corpo falar. Não geraria mais autoridade do que você apenas vestir, tipo assim, botei, sou autoridade, tirei, virei gente. Tá entendendo? Não, Então, que a gente a história do ruído isso, mesmo. então acaba que gera mais ruído do que se imagina. E como você disse, hoje a gente precisa pensar na fotografia como o transbordo de quem você é. Por mais que essência esteja muito prostituído, autoestima, não sei o que, não sei o que, essas palavras estão. Ok, é fato. Mas é. Mas é Não isso. tem Não outra tem como. palavra para substituir essência. Quem você é. Não tem outra palavra. A gente tem que pensar muito, e algo que eu tenho percebido muito. Que memória você quer construir na cabeça do teu cliente? Se você pensar nisso e focar nisso, eu acho que faz total sentido você começar a pensar como você quer a sua fotografia. E a fotografia, nesse sentido, Ju, ela é o produto final. É. Porque tem todo o por trás da fotografia. Você, para se reposicionar, para você demonstrar uma autoridade, um conhecimento, o ensaio fotográfico ele vai ser o registro. Mas tem todo você nos 7 dias da semana, como é que você tá? Tem o conteúdo digital das plataformas que você usa Tem a pessoa. diariamente aparecendo. Natal é uma cidade pequena, você se encontra com as pessoas. Então, como é que você se porta? Como é que você se veste? Tudo isso é lastro para o que está na fotografia. Então, assim, o que eu tento proporcionar é que a pessoa seja a melhor versão dela ali naquele momento. E que ela tenha memórias boas daquele momento e um registro fotográfico maravilhoso e perfeito, tecnicamente, daquela foto. Então, aí entra a história, você falou aí na maquiagem, e é uma coisa assim que eu acho que as pessoas estão tomando consciência agora, é a diferença da maquiagem social para maquiagem para fotografia. Uhum. E é assim, uma coisa gritante. E aí eu tento, na hora que eu estou conversando, e dar essa consciência para o cliente. Não existe foto profissional sem maquiagem, a não ser a da vida real. Sim, A da vida real. Mas na vida real mesmo, você hoje, na cidade que a gente vive, usa esse filtro solar. isso.
Então, o filtro solar com cor, ele já uniformiza a pele. Não é você acordar e ir para frente. Ok, se esse for o propósito do ensaio, a gente faz acordando. Ele é real. Mas na hora que você vem para um ensaio profissional, seja corporativo ou pessoal, eu quero registrar os meus 50 anos. Você vai se preparar para aquilo. Então, você precisa de uma maquiagem. É completamente diferente. Eu sempre digo assim: pense que quando você vai para uma festa, você vai para um lugar com pouca luz. E você quer, na hora que passa a luz ou que alguém passa o olhar no meio da multidão, ela lhe veja. Então, vamos trabalhar. Olho, cílio, maquiagem igual a roupa de brilho, com brilho. Sim, sim, sim. E na fotografia, não. O menos é mais. Sempre pensar na fotografia, o menos é mais. Então, é uma maquiagem natural. Não é cílio grande. Sempre a minha orientação é o cílio pequenininho do meio para o canto, para levantar o olhar, para valorizar o olhar. E a maquiagem, ela é para realçar os seus traços e não para manipular o seu rosto, porque também vai causar ruído. Então, eu sempre dou essa orientação da maquiagem. Não, mas eu não me maqueio. Mas para fotografia, vai precisar de uma maquiagem. Não é uma maquiagem numa festa, mas é uma maquiagem profissional. Ela vai O precisar. mínimo, né? É, que é a uniformização da pele. É uniformizar a pele, realçar o olho. Um batom, não precisa de batom escuro, pode ser batom cor de boca, pode ser só um gloss, mas tem que ter. Precisa. Cabelo, não existe, não é penteado. Geralmente é escova ou Sim. babyliss. E aí, dependendo da cliente, se ela quiser, amarra, prende, solta, ela. No seu ensaio mesmo, a gente prendeu e soltou o Foi, cabelo em foi. alguns E momentos. trouxe uma assinatura minha que são as tranças, né? E é algo assim que as pessoas, quando eu estou em momentos sociais, como você falou, eu já tenho essa marca registrada. Eu sempre estou de penteado e normalmente 90% deles são com tranças, Tranças. porque eu amo tranças. Então acaba que eu já criei essa assinatura e eu também até explico muito em palestras. Eu sempre estou produzida, cabelo e maquiagem. Mas você entende que é um momento à par? Eu estou indo Sim, palestrar, eu estou num evento, é um momento diferente, é uma apresentação. Então, assim, as pessoas precisam entender. No dia a dia, você vai pegar a Ju, como você falou, protetor com cor, um batom às vezes um pouco mais forte, um batom nude, um rímel. Às vezes dá tempo de você passar um blush e tudo, uniformizei a pele. Estou bem primeiro para mim, para depois o outro ver e ser aquele que é agradável ao olho do outro, mas a gente tem essas produções e é importante para as pessoas poderem entender, tipo assim, eu conheci a Ju numa palestra, então ela estava um pouco mais arrumada, porque tudo comunica é o dress code para cada para ocasião. cada ocasião, e aí o dress code engloba acessórios, cabelo, Tudo. maquiagem, sapato, roupa, tudo. Isso é uma estratégia e intencionalidade. A fotografia também precisa, mas lembrando que ela não é para ser algo muito distante. Eu acho que, pelo menos para mim, o que eu queria muito que as minhas fotos passassem é além da minha história, mas que as pessoas se conectassem com Com aquilo. aquilo. Com a sua verdade, com a sua essência. Pois é, Com e a quem gente você é. conseguiu atingir que as pessoas viram aquilo, acharam incrível, conseguiram perceber que aquilo era eu. Então a gente pensou nos elementos, Em obviamente nas cores, nos cada versão cabelos. de fases da sua vida. Pois é, É uma contação de história. Eu faço muito isso. Eu tenho uma pegada de criatividade. Então, eu sempre penso eu vou fotografar advogados. Mas nós somos indivíduos. Não existe uma outra Daniele. Igual a mim, não. Tem várias Danieles, uhum, mas igual a mim, não. Então, eu trago isso para o ensaio. O que é que você gosta? Tem algum elemento que faça parte da sua vida? Tem alguma coisa que você cultue, que você. E traz isso para o ensaio fotográfico. Porque na hora que a pessoa vê, ela se conecta. Aquilo não precisa estar no primeiro plano de uma fotografia. Ela pode estar ali no cantinho, mas ela cria identidade com você, cria conexão. E isso vai dando lastro e confiança na construção da relação. totalmente. É uma construção, e isso é intencionalidade. A intencionalidade não é só aparentar uma autoridade. Verdade. A intencionalidade, ela está nos pequenos detalhes.
Então, assim, eu trago isso demais para o ensaio. Tem muita gente que diz assim, pense, imagine aí o que é que você faria. Se a pessoa já tem uma ideia toda pré-concebida, a construção do seu ensaio mesmo foi muito legal. Você disse assim, eu quero contar a minha história através da fotografia. Eu disse, então me conte aí sua história. Aí você disse, eu já fiz balé, eu já toquei violino, eu isso. Eu disse, eu sei que você gosta de armação de óculos, então traga tudo. E a gente vai lhe retratar com essas várias facetas de Juliana. É a construção de quem você é. Ali, eu não posso fazer um ensaio meu com uma guitarra se eu não toco guitarra. Agora, eu já toquei flauta. Eu posso, se eu for remeter a uma memória da minha infância, o tempo que eu estudei flauta. Então, isso tem verdade. Quem vê a minha foto, que me conhece de muito tempo, vai dizer, Dani tocava flauta. Então, é isso que a gente precisa resgatar. E que é maior autoridade do que verdade? Não existe. Não existe. É real. E a fotografia traduz isso. E eu acho que a fotografia ela ainda tem um poder a mais. Na hora que você tem tudo isso desenhado, idealizado, para mostrar para o mundo quem você é, na hora que a gente se vê lá na sua tela, você está fotografando, aquilo é um tapa de autoestima enorme, porque você faz, cara, que massa, uau, sou Nunca me eu. imaginei assim. Essa sou eu. Menina é muito É, frequente. então, tipo Muito. assim, isso é muito legal, porque eu vejo que às vezes as pessoas querem fazer as fotos, mas elas não querem se dar ao trabalho. Não sei por que ainda, acho que é muito mentalidade, comportamento. Mas é engraçado como as pessoas não querem, porque desde que eu cheguei no seu estúdio, de mala e cuia, né? Eu fui dias antes, levando várias coisas. Então, o cenário que você criou das revistas eram das minhas revistas, revistas de modas que a Ju tinha. Mas nunca me desfiz, né? Tô que eu separei umas que dava para cortar, as que não dava, que eram da Vogue na época, edição especial, eu guardei, separei, mas as outras que não. Não, não tem problema, Dani pode cortar. Levei um monte de coisa, coisa que a gente também não usou, porque é como você falou, a gente tem que sentir muito na hora, o momento. Então tem foto que eu tava comendo um croissant, que isso tem conexão com a minha história. Uma das xícaras que eu levei são xícaras que eu uso todo dia para tomar o meu café da manhã em casa. Então, assim, às vezes eu percebo que as pessoas não querem, não sei se é se dar o trabalho, né, não sei bem o que é, mas parece que elas, às vezes, têm, acho que preguiça de contar a sua própria história, não sei o que que é, mas dá trabalho, tá? Vão trabalhando nada, levamos muita coisa Foi. e tudo, mas o resultado final, é como você falou, ele é Ele real é real. e ele envolve muitos outros sentimentos bons. E o que eu percebo muito é isso, as pessoas hoje não querem fazer suas fotos, querem contar, às vezes, suas histórias, não sei se é por medo, não querem se Eu acho dispor. que é mais o parecer ser. E às vezes tem medo, talvez, porque o meu ensaio, eu sei que todo ensaio que você faz é diferente, mas assim, a forma como nós produzimos, é, mais ainda do que nunca, ele é realmente único. Eu acho que de todos os ensaios profissionais que eu já fiz, todos são únicos, mas entenda, aquele, sabe, ele tem Ele tinha algo. um cunho, um propósito pessoal, Isso, de contar. Eu digo muito, tem uma frase que eu amo, que é a fotografia conta a história sem usar palavras. isso. Então, ali, no seu ensaio, está ali a sua trajetória, a sua infância, adolescência, várias fases da sua vida através da fotografia. Não precisa usar palavra. Eu digo que é a foto autoexplicativa. Isso. Eu gosto muito desse termo e digo muito a cliente quando eu vou justificar porque que eu estou pedindo para levar elementos para o estúdio. Eu digo, ó, me traz objetos que façam sentido para você. Isso é tão importante. Você é analista financeiro? Qual é a Bíblia do analista financeiro da atualidade? É esse. Então, a gente vai colocar num canto, a gente vai folhear. Em algum momento, porque eu também me preocupo muito que a pessoa tenha material, repertório para postagem. Porque, imagine, você investir no ensaio fotográfico, querer falar sobre um tema e você não ter foto para a legenda que você precisa publicar. Então, eu tenho esse compromisso com o meu cliente de dizer assim, você precisa ter repertório variado para contar sobre o seu trabalho ou para contar quem você é. Então, traga elementos, seja, e muitas vezes eu já fiz alguns ensaios sem elementos,
mas a pessoa estava se descobrindo. E aí ela queria se testar nas poses. E também foi um ensaio muito legal. A gente combinou 3 figurinos, ela não, chegou com 2. E aí a gente fez calça jeans, camisa branca num cenário todo branco e uma roupa de couro num fundo todo preto e só uma luz projetada em cima dela. Mas era ela. Ela ficou assim encantada com as fotos, porque ela não sabia o que escolher. Ela não sabia, porque ela se via em cada uma das fotos, porque ela vivenciou. Eu proporcionei. É uma das coisas que eu também acho legal, a forma como entra. Qual a música que você quer ouvir? O que é que você gosta de escutar? Não, não, me diga, se você estivesse na sua casa fazendo alguma coisa sua, o que é que você iria ouvir? E isso vai dando um relaxamento à pessoa, a pessoa vai se sentindo à vontade e vai vindo a pessoa realmente, para eu conseguir clicar a melhor versão. Eu acho que tem uma construção também, uma intencionalidade. E aí passa por tudo, passa a confiança, porque a foto é real. A foto vira real. É muito legal, é a mágica acontecendo mesmo, e da pessoa se olhar e dizer assim, essa sou eu, eita, como eu tô bonita. Mas é porque as pessoas, eu não sei se é preguiça, Ju, ou porque as pessoas não se dão ao trabalho de se ver dessa forma. Então, assim, Daniele, não me imagino saindo de casa sem passar o meu filtro solar que tem cor. Mas já é natural para mim. O cabelo é assanhado, mas eu tento ajeitar, porque ele é rebelde. Mas jamais vai me encontrar despenteada, descabelada, com a sensação que eu acordei, tirei a cabeça do travesseiro e fui para a rua. E isso não é pelo outro, não, é para mim, porque a primeira imagem que eu olho, a imagem que eu olho no espelho é a minha. É a minha. Então, assim, eu acho que falta despertar mesmo. Isso, gente, não é vaidade. Não é vaidade, não é vaidade, não é. Eu tenho que fazer primeiro por mim do que para o outro. Eu só consigo transbordar aquilo que eu tenho em excesso dentro de mim. É. E é o que eu costumo, assim, às vezes trazer a nível de reflexão. As pessoas, às vezes, idealizam muito parecer ser, porque elas querem entrar, às vezes, no efeito manada ou não, de vender para um público específico, o qual, quando ela se olha no espelho, nem ela compraria dela mesma. E isso serve para as duas coisas, para as pessoas que estão mais desleixadas e acham que cuidar da imagem é futilidade, assim como tem pessoas que querem parecer gente nem sei o que, usar X marcas, aquelas coisas todas, e gera a falta. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Então, eu sempre tento trazer a importância das clientes entenderem que a gente precisa se cuidar. Você aprende, ah, Ju, eu não sei me maquiar, ok. Às vezes um protetor com cor, ele já te ajuda, já uniformiza a A pele. pele. E aí, às vezes eu faço, usa um protetor com cor e passa um rímel. Tá ótimo, daqui a pouco você já tá fazendo isso tão rápido que você consegue inserir um batom, depois você consegue inserir um blush. Fica natural, Isso, fica ajeita o normal. cabelo, aprende. O YouTube tá aqui para isso, um É, tutorial ensinando tantas coisas, ajeitar um cabelo, aprende a usar uma pomada, aprende a fazer uma escova, ah, não sei, faz um coque. Para você, quando você se olhar no espelho, você se reconhecer, você olhar e assim, uau, hoje eu acordei, me arrumei, tô pronta, porque quando a gente sai pronta de casa, né, pronta, preparada e querendo. querendo, é claro que o dia ele flui, vai ter percalços, sim, mas a nossa energia interna ela está diferente, o nosso Ela tá poder de confiança está diferente. E Ju, o que que isso tem a ver com o que vocês estão conversando? tudo. Total, tudo a ver. Porque se a pessoa tem uma baixa autoestima, tem tanto medo de mostrar quem ela é claro que isso vai reverberar na foto. É claro, não tem como. Você percebe a pessoa muito tímida, às vezes muito travada, a foto, a estética fica belíssima. Mas você olha e faz, ela tem um poder que ela ainda não sabe. Põe pra fora. Eu digo porque acontece isso muito no serviço de estilo. A gente vai vendo, a pessoa acha que cresceu. Não, meu estilo é clássico. E quando você vê, a pessoa não é. Às vezes a pessoa é um criativo, às vezes a pessoa é um casual, às vezes a pessoa é um dramático. E tipo assim, eu faço, se apropria Se disso. joga, Se joga, é se joga. você. É Aí a pessoa você. fica, não, mas é porque está na moda isso aqui, que faz menção a esse estilo. Não é você. Sabe? É vestir-se de si Não mesmo se nesse sustenta. sentido, não sustenta. Então, na hora que você se veste, aí você já se imagina.
fecha o olho e já pensa aquele vento, o cabelo voando, você é maravilhosa, e vai. É isso que a gente precisa trazer mais para as mulheres, para as E pessoas, né? a rotina do autocuidado Isso. mesmo. A rotina Se você não se cuida ou não se. E a maquiagem que eu tô falando, não tô falando de olho, de Sim, cílio, de sim, nada, não. sim. Peraí, deixa eu rever. Deixa eu me rever. E olha que o mundo da fotografia é uma loucura, né? Acredito. O mundo da fotografia, do audiovisual, artista, né? O mundo artístico existe um conceito de que o artista ele precisa estar, como dizia lá no meu interior, malamanhado. E não é. Acho que você pode usar a sua personalidade na arte de uma forma criativa, de uma forma de criar uma marca registrada, de você ter um acessório, de você ter uma trança, de você fazer alguma coisa e você tá bem. E você tá com um aspecto de higiene legal, você tá com o rosto uniformizado, a barba feita. Isso para mim é que é a imagem, que as pessoas me cobram tanto, dar uma fórmula mágica da imagem profissional. E quando eu digo, primeiro que não tem uma regra de roupa. Segundo, que higiene também faz parte. As pessoas ficam, mas como assim, Ju? É, gente, é higiene, uma unha, uma barba, um banho bem tomado, para você exalar um cheiro bom, um perfume, um sabonete perfumado. Tudo isso faz parte da nossa imagem. Entendam que é isso, é algo que É um a todo. roupa é o último, sabe? A roupa é a última coisa. Existem várias, um cabelo cortado, uma barba feita, uma unha, e essa unha feita não significa ser a unha colorida, pintada. Às vezes tem pessoas. Eu já tive Eu tempo que não, eu não pinto. desde Você, a pandemia, eu não pinto mais pois as é, unhas, mas toda semana eu faço a está unha. com Para a mim mão é higiene. aciada, é É higiene. higiene. Então, assim, que a gente consiga resgatar isso, porque às vezes as pessoas associam muito a imagem profissional à roupa, essa vestimenta, Eu digamos digo a assim. editorial de moda. Isso, Porque, queira ou não queira, as inspirações de fotografia, elas estão ou em revistas, hoje Pinterest, está de uma forma digital, mas é uma foto intencional. E aquilo às vezes não é o real, não é o possível, não é você. Então, quem você é primeiro? E assim, já aconteceu de ir em ensaios, as pessoas se vê de uma forma e diz, eu acho que eu vou ficar me maquiando agora. Gente, não é produção de festa. Uniformizar a pele, passar um rímel, pentear a sobrancelha, botar um gloss, você já não está com o seu rosto sem nada. E isso já dá um up, né, na dá gente. pra gente se olhar no espelho e se apaixonar pela gente É, mesmo. Porque acho que a gente quer que as pessoas se apaixonem por nós, que nos comprem, mas a gente não está se comprando nem se é. apaixonando E isso por nós precisa ser mesmos. feito todo dia. Todo dia. É o Eu tenho uma amiga que é muito engraçada. Ela diz assim: no dia que eu tô aperreada, que eu tô agoniada do juiz, é o dia que eu mais me arrumo. Porque aí eu visto as tamancas e tô pronta para o mundo. Porque se você não se arruma, você já sabe que vai ter um dia difícil. Se você não se arruma, eu acho que você já começa é. por baixo, não seria. Você começa já oprimida, Sim, ao invés de reagente. Em vez de você já estar reagindo, porque se arrumar já é uma reação, já é uma ação, já é uma projeção. E a fotografia traz tudo isso. Queira ou não queira, porque tem um brilho no olhar. Tem aquela foto que você olha assim e diz, essa é verdade. é. Essa é verdade. E não, isso aqui é uma coisa fria. É uma cópia, é uma réplica. É todo mundo igual. Basta a gente ver a comparação de uma foto que seja feita real e você pegar aquela mesma foto e replicar para IA, que às vezes tem essas ondas, essas viralizações, né? Você consegue ver o que é real e o que não é. Você olha e você percebe o olhar, parece que o olho ele não tem brilho, né? Como você falou, ele fica fosco e aquilo. Então, as pessoas precisam entender que elas são o maior ativo delas.
Por isso que eu digo, quando a gente sai de casa, a gente tem que sair pronto. E aí você encontra dentro do teu guarda-roupa, das tuas coisas, o que que é o pronto para você, o que que é a tua melhor roupa, o que que é a tua melhor versão. Nunca é sobre marca, nunca é sobre isso, é sobre você. É como você disse, se para você funciona o teu protetor solar com cor, usa ele e põe um rímel, ou põe um blush, põe um batom. É E vai. isso, e vai, sabe? A gente às vezes gasta muito mais energia com idealizando outras coisas que são mais difíceis de chegar, ou ainda não é o seu momento de viver, e não vive o hoje, não aproveita o hoje. E como é bom a gente rolar as redes sociais e encontrar fotografias que a gente sabe, de assim, caramba, que linda, que às vezes, como você falou, né, do menos é mais, do simples e do óbvio que precisa ser dito sempre, né, que às vezes a gente quando vê umas coisas tão produzidas, a gente passa e não é essa pessoa, não, vixe Maria, ou às vezes quando você vai ver, às vezes é a foto da IA, que aí você comenta com a pessoa, menina, você postou uma foto, menina, tá tão diferente, ah, é IA, aí eu, e tu não tem vergonha não de fazer um negócio desse? Não é você, como é que você quer que o cliente compre? Aquilo não é real. Pois é. Aquilo não é real. E assim, é, o que não é real não tem veracidade. Como é que eu vou vender uma coisa que eu não sou? Que nem eu acredito que eu sou. É, é isso mesmo. E a fotografia, ela traduz isso na essência, de verdade. Eu acredito genuinamente mesmo. Todos nós, eu digo, não existe ninguém feio. Existe, e não estou falando de grana para grandes Sim, intervenções, não. Eu estou falando do você tem uma forma de que você fica mais bonita, tem um ângulo que você fica melhor, tem uma posição, você ajeitar as costas, virar o rosto. Então, é engraçado, eu fiz um ensaio autoral da minha filha e ela tem 13 anos e eu acho ela linda. Não é porque é minha filha, não, mas eu acho ela linda. Mas tem um lado dela que o rosto dela não favorece. E ela descobriu. Mãe, não, meu lado é o esquerdo, o direito não dá certo, não. Eu fiquei com o rosto tão estranho. Gente, ela aos 13 anos, ela já está se conhecendo. E existe esse lado, sim. O rosto da gente não tem simetria. Ele não é totalmente assimétrico. O todo dá a ilusão para sim, o olhar, né? Que é, mas não é. Se a gente for, e é normal, e não é defeito, não. Nós somos assim. Mas a gente tem o bom para mostrar. Se a gente fizer, eu digo que é o dever de casa para a gente mesmo, o mundo vai enxergar a gente de uma forma diferente e de uma forma verdadeira. Porque você não fez para o outro, você fez primeiro para você. E isso tem muito mais valor. com Isso se certeza. sustenta. O para o outro cansa de vez em quando. Você vai, não, não, eu vou tirar a armadura e vou descansar. E quando é você mesmo, não tem armadura, não tem fantasia, não tem persona, não tem personagem. Tem quem você é verdadeiramente. É, isso é fato. Dani, que bate-papo, né? Dava, a gente podia ir bem A gente longe, né? passaria o dia, né, falando, mas obrigada por ter aceitado o convite, por vir falar sobre o seu trabalho. Você sabe que eu sou fã do seu trabalho, sou sua cliente, sou sua amiga, né? Então a gente tem essa relação muito especial, a gente tem uma relação de trabalho também, também tem a honra de estar aí auxiliando você nessas suas descobertas, né, através da sua imagem, do seu estilo, da sua comunicação. E eu me sinto muito honrada de ter você aqui. Também partilho muito dessa ideia de que a fotografia, ela é uma memória. Vivi isso recentemente, esse ano, né? Você fez todo o meu ensaio e, assim, né, à toa que ele é muito especial. Acho que muitas pessoas puderam conhecer a Ju de uma outra forma, mas mesmo assim ainda é a É Ju. a E eu Ju. acho que isso é legal, né? Porque eu olho e me reconheço. A gente trabalhou vários elementos, tudo, e eu me reconheço. Então, muito da minha ideia de trazer você hoje aqui era para que a gente pudesse desmistificar essa ideia da fotografia e as pessoas pudessem realmente se inspirar de cada vez mais permitirem serem fotografadas do jeito real, que elas entendam que isso é o que vende, isso é o que conecta e isso é o que a gente está precisando, né? O nosso mercado está precisando de pessoas e não de personas.
Ju, agradeço demais. Para mim é sempre muito bom falar da fotografia, da forma como eu vejo a fotografia e como eu sinto. Eu digo, né, não é só ver, é sentir. O que eu estou dizendo não é uma personagem, você sabe, você já foi fotografada por mim, como também você já acompanhou um ensaio de clientes Sim, suas. Então, assim, é muito mágico para mim o que eu vejo acontecendo. Eu gostaria muito que as pessoas se abrissem mais para isso, se permitissem mais fazer da forma verdadeira, da forma real, e não de uma forma de revista ou do mentor, do coach que ele admira. Vamos melhorar o que nós já somos para ser uma coisa verdadeira e para ter lastro, para ter base. Isso é uma caminhada muito legal, é muito bonito você. Eu me emociono quando as pessoas se percebem e se despertam no ensaio fotográfico comigo, porque é o que eu quero provocar mesmo, de verdade. Mas eu não queria que só vi, não é só a foto. Eu digo que a foto é o resultado final, mas eu me vejo como uma ferramenta de resgate e de despertar de autoestima e de autopercepção. Não é beleza estética, é a beleza de ser quem você é, de se aceitar do jeito que você é e tentar sempre melhorar. Eu queria que mais pessoas se dispusessem a participar desse momento, porque você leva para a vida toda. Leva para a vida toda. É uma memória para ser revisitada, aí para contar para os netos e você se reconhecer naquelas fotos. pois é, o bate-papo com o Dani foi maravilhoso. E a gente pôde entender hoje a importância da fotografia, como ela é algo para além da memória. A fotografia, ela conta muitas histórias. Então, se você se identificou, se conectou com o nosso episódio, aproveita, compartilha com outras pessoas para que ela possa aprender mais sobre esse universo da fotografia. E não esquece de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos episódios. Tchau, tchau!